Fala rapaziada, tudo certo? Estamos chegando aqui com informações, você sabe, do Concórdia Atlético Clube que se prepara para a disputa de mais uma competição nacional. Lembrando que a equipe vai fazer sua estreia no dia 7, no domingão, no Domingos Machado de Lima, sem trocadilho, diante do Brasil de Pelotas na estreia do Galo do Oeste no Brasileiro da Série D. Lembrando que o Concórdia já disputou essa mesma competição e não passou da primeira fase. Agora é uma competição diferente daquilo que o Concórdia disputou naquela época. Hoje é um grupo mais regionalizado, jogos de ida e de volta, jogos semanais. Naquela época o Concórdia tinha o quê? A segunda divisão do futebol catarinense. O segundo turno para disputar, já que o time não tinha conseguido a vaga à Série A no primeiro turno. Lembrando que a equipe treinada na época por Nestor Simonato perdeu a sua vaga para o Atlético Tubarão. Concórdia perdeu lá o jogo de ida e aí precisava aqui vencer ou tentar buscar um resultado melhor, né? E aconteceu que o Concórdia saiu na frente, tomou empate, aí o empate favorecia o time de Tubarão e aí depois gerou toda aquela pancadaria desnecessária, aonde o Nestor Simonato também foi agredido, parou na ambulância, o zagueiro do Concórdia deu uma voadora no jogador do Tubarão, foi suspenso, é um quebra-quebra do caramba, enfim. E aí o Concórdia dividiu suas atenções entre o estadual e também o brasileiro. Brasileiro no final de semana, e a Série B do Catarinense jogava de dia de semana. Era puxado porque o Concórdia tinha um elenco bem enxuto, então para duas competições acabava tendo que mesclar muito na segunda divisão para tentar jogar no brasileiro. E aí foi o que deu que o Concórdia não foi bem em nenhuma das duas competições. Não conseguiu a vaga para a Série A e muito menos passou de fase na Série D, no qual a única vitória foi sobre a equipe do Mojimirim e o empate em casa com o Marília. Na época o Mojimirim era treinado por Guto Ferreira, né? Mas, passado a parte, voltamos a falar do presente, no qual o Concórdia realmente precisava desse salto e agora a direção abriu os cofres. Pois é, a direção do Concórdia Atlético Clube anunciou 7 reforços, né? Vou fazer a nomeação para vocês aqui, no qual a gente já tinha falado do atacante Vitão, que já estava anunciado, só faltava aparecer no bid, então ficou treinando, e também o Marcos Vinícius, que veio do Ercílio Luz também, a gente já tinha anunciado aqui para vocês, então esses dois a gente já tinha anunciado aqui, né? Inclusive está lá a reportagem no portal tondoevento.com.br. E agora o Concórdia anunciou essa semana Rodriguinho, atacante, vindo da Chapecoense. O lateral direito Claudinei, com passagens pelo Novo Horizontino. Luzi e Robson. Luzi, que atuou também na Chapecoense, e Robson, que veio do Ipiranga de Erechim, são 2 volantes. E além que está ainda no imbróglio o goleiro Sidão, no qual velho conhecido nosso, passou por aqui no primeiro semestre ano passado e jogou pelo Atlético Catarinense, rebaixado pela segunda divisão no primeiro semestre. Então, o Concórdia e o Sidão ainda não estão 100% acertados, mas já estão apalavrados. O que falta para o Sidão e o Concórdia acertar? A questão de valores. É uma questão mínima que o Sidão pediu. O Sidão pediu um valor de salário e livre de moradia, para fechar com o Concórdia para a disputa do brasileiro. Lembrando que o Sidão está parado, né? O campeonato estadual terminou já fazem mais ou menos um mês e alguma coisinha, aí, quase 40 dias, né? Para o Concórdia e para o Atlético Catarinense terminou uma semana antes, né? Porque o Atlético Catarinense terminou a primeira fase rebaixado e o Concórdia seguiu com os 2 jogos diante do Brusque. Na primeira fase, Concórdia goleou o Atlético Catarinense aqui, foi o jogo do desafogo, né? Sidão, inclusive, pegou um pênalti, mas tá faltando isso aí. Concórdia e Sidão estão apalavrados, só falta a definição de valores para a questão de salário e livre de moradia. É isso que o Sidão pediu para atuar no Concórdia, no qual o Sidão pediu para ficar no hotel e não em um imóvel ou com divisão de imóvel com algum jogador, e sim pediu para ter um quarto exclusivo só para ele, sua tranquilidade no hotel da cidade, que assim o clube deve ter uma parceria aí colocaria o atleta. Então, e um valorzinho de salário que também, na minha visão, não é nada fora do normal, perto do que estavam ganhando muitos jogadores aí
Inclusive, a comissão técnica é uma comissão técnica cara do Concórdia, né? Passa de 4 barão, para o pessoal que está entendendo aí, né? Então, não é barato. Não é barata a comissão técnica do Concórdia, que tem preparador físico, analista de desempenho, auxiliar técnico, enfim, mais o Itamar, obviamente, né? Então, não é uma comissão técnica barata do Concórdia, né? Mas o Concórdia vai anunciar Rodriguinho, emprestado pela Chapecoense, o lateral direito, Claudinei, e o lateral esquerdo, Marcos Vinícius, Vitão, atacante, o Luzi e o Robson, que são volantes, e o Marcos Vinícius, que é lateral esquerdo. Então o Concórdia fecha-se as duas alas, e o Marcos Vinícius, inclusive, pode jogar de ponta também. Inclusive o Concórdia tem para jogar como lateral direito e esquerdo o Ares faz essa função. O TT também joga de primeiro, segundo volante, inclusive já jogou de meia no Camboriú e faz terceiro zagueiro e lateral esquerda, é o famoso Coringa. Então são jogadores polivalentes, o Itamar mesmo já até afirmou nisso aí que ele gostaria de jogadores meio que polivalentes, que jogassem mais de uma posição e que pudessem contribuir. O Ares é um desses, o Rui é um desses, o Rui joga como primeiro, segundo volante, quebra galho, já quebrou galho como lateral. Então é o seguinte, então o Itamar tá recheando o seu grupo e tá fortalecendo. Ele pediu jogadores meio polivalentes, jogadores que jogassem mais de uma posição, então tá aí. O Rodriguinho é mais um meia atacante, né? É um jogador que joga pelos lados do campo, aquele jogador que chega na área. E aí o Concórdia tem o Vitão, que é aquele centroavante de área, e o Jackson também ficou. Então o time tem uns atacantes melhores para essa segunda temporada, né? Vamos dizer agora. Tinha o Joãozinho, tinha o Jackson e tinha o Reinaldo, né? Reinaldo não, o Eduardo, perdão da palavra, Eduardo. Reinaldo jogou no Concórdia no passado, mas é caso passado. Então, no primeiro semestre tínhamos Jackson, Eduardo e Joãozinho, que caía pela ponta esquerda, aquele famoso foguetinho, mas que tentava mudar os jogos, mas segundo a comissão técnica não agradou. E o Jackson teve sua redução de salário, pelo que eu sei aí da direção, conseguiu e ele resolveu ficar para esse segundo semestre para ajudar o Concórdia, para tentar tirar essa zica, essa seca de gols que o Jackson, até agora, desde que voltou de lesão, jogou pelo Ipiranga, fez gols, mas no Concórdia não conseguiu balançar as redes. Perdeu o pênalti diante do Barra e do Figueirense, inclusive oportunidades diante do Criciúma na estreia do Campeonato Catarinense. Então, vamos ver o que se reserva esses jogadores aí, para que o Itamar possa também colocá-los em atividade, já que o Marcos Vinícius e o Vitão já estão treinando com o grupo, e aí devem chegar aí o Ricardinho, devem chegar aí o Claudinei, o Liz e o Robson. E o Sidão também, tá pela 8. Assim que bater o martelo nele, né, no seguinte que, tá fechado, o salário é X, vai ter livre e tal. Ele tá embarcando no primeiro ônibus lá na Palhoça, o nego velho, e tá vindo aqui para assumir as metas do Concórdia, aqui no qual já era merecido já no ano passado, e esse ano ele fez um baita campeonato catarinense, provando que não está velho e sim merecia ter tido uma chance a mais no lugar do Rafael Mariano, que novamente não correspondeu às alturas do campeonato catarinense para o Concórdia, falhou novamente contra a Chapecoense e deu adeus ao Concórdia, como o Juliano deu adeus, como o Paulinho deu adeus, como o Joãozinho deu adeus, enfim, foi uma leva de jogador embora e agora uma leva de jogadores está chegando para Série D do Campeonato Brasileiro. Se vai dar liga, vai entrosar e vai dar certo, só o tempo dirá, só o resultado dentro de campo, só os jogadores se conhecendo, conversando e entendendo a filosofia do treinador, isso vai dizer. Quanto isso, o torcedor tem que fazer sua parte, ir para o estádio, já que o brasileiro está aí, vai ter calendário agora, até no mínimo meio do ano, então é isso aí, o torcedor faz sua parte, a imprensa faz de cá também, e os jogadores também no lado dali façam a sua parte, correspondam, busquem a vitória, busquem os resultados positivos para que o público vá ao Domingos Machado de Lima e possa assim, aí, consequentemente, ajudar o clube com renda, com participação maior de público e apoiar os jogadores, tá bom, pessoal? Por enquanto é isso, ficamos por aqui, porque aqui você sabe que não tem fake news e sim tem news, e palavra certa é palavra verdadeira. Um abraço, boa semana, qualquer novidade a gente mostra para vocês. Obrigado, tchau, tchau!